Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nós vamos continuar nossas reflexões sobre a representação do patrimônio na contabilidade. Nas últimas atividades, nós refletimos sobre a representação do patrimônio em um gráfico em T, onde nós vimos a identificação daquilo que eu tenho, daquilo que eu vou receber, de um lado, como ativo, e de outro lado, as minhas obrigações como passivo. Vimos ainda que este conjunto de elementos, identificados como ativo e passivo, vão poder nos dar uma visão do que é o nosso patrimônio, como ele está composto. Continuando nessa reflexão e neste caminho para entender a composição do patrimônio, nós podemos identificar esses dois lados com um outro conceito. De um lado, o passivo como sendo a origem dos recursos. Então, como é que esses recursos ficaram disponíveis? Qual é a forma com que esses recursos se tornaram atrelados ou foram atrelados a este determinado patrimônio? E do lado dos ativos, a destinação, ou seja, como é que nós estamos aplicando aqueles recursos atrelados àquele patrimônio. Então, se de um lado eu tenho a destinação no caixa, a destinação nos ativos imobilizados, em estoque e por aí afora, do outro lado eu tenho, por exemplo, as obrigações. Então, pensando dessa forma, e nós vamos usar muito esses dois conceitos de origem e destinação nas próximas atividades, a gente pode começar a refletir sobre algumas questões que começam a surgir, como, por exemplo, qual a primeira origem deste patrimônio, então? Quando ele passa a existir? Em que momento esse patrimônio passa a ter recursos disponíveis para suas funções? Aí a gente então pensa na questão da vinculação dos proprietários, daqueles que investem, dos acionistas naquela atividade, naquela entidade. Então nós temos o capital social, um conceito que vai permitir que a gente identifique qual foi o tamanho do investimento daqueles que acreditaram naquele empreendimento, naquela entidade, que se comprometeram com aquela entidade por meio da destinação de recursos. Então, o que é o capital social? É o montante destinado, né, a partir dos sócios, que se comprometem a transferir do seu patrimônio para o patrimônio da empresa. Então, é a partir daí que tem a origem desse capital. Mas este capital tem momentos. Em um primeiro momento, existe um compromisso deste sócio, deste investidor com a empresa. É a subscrição, é o ato que determinada entidade física ou jurídica aceita a obrigação, ou seja, alguém se compromete a investir naquela empresa, a fazer parte do patrimônio daquela empresa. Então, é um ato em que essa entidade física ou jurídica, ou seja, pode ser uma pessoa física, pode ser uma outra empresa, fazendo parte agora do que será essa entidade, né? E ela recebe, em contrapartida, uma participação societária, ou seja, ela recebe cotas do capital daquela entidade, daquela sociedade. Então, esse é um primeiro momento, é o momento da subscrição. Então, a gente tem o capital subscrito, é o capital que ele está prometido, digamos assim. Então, ele está... Quem vai investir já se comprometeu, então já existe uma promessa de que ele existirá. Ele ainda é parte dos direitos que aquela entidade vai ter. Ainda não é um bem, mas já é parte do ativo. Mas ele tem uma origem, então a gente vai ver como é que a gente identifica isso. E tem um segundo momento que é a integralização, que é o ato em que determinado sócio cumpre com a sua obrigação. Isso pode ser até de forma imediata. Compõe-se a empresa, ele admite que irá subscrever, né, que irá ter uma parte do capital subscrito em seu nome, e
já de pronto ele pode já fazer a integralização, e aí a gente passa a considerar aquele capital como integralizado, não é? É um capital que já está disponível para aquela entidade, e assim passa a ser parte do ativo como bem, né? E a gente vai ver como é que foi a origem disso. Então, o que isso nos permite perceber? Que a sociedade passa a existir, né, quer dizer, aquela entidade passa a existir a partir da subscrição, já que a partir dela existe o compromisso de efetivação. Modificações, essa é uma outra observação importante, modificações nesse capital social precisam ser refletidas em um documento que cumpre o papel de uma certidão de nascimento daquela empresa, que é o contrato social, que nós vamos ver mais à frente em outras atividades. Mas esse contrato social, então, permite que nós tenhamos uma percepção do que é aquela empresa, é a certidão de nascimento daquela empresa. E aí, se a gente volta, então, para aquela nossa representação do gráfico em T, onde nós percebemos os dois lados entre origem e destino, ou seja, entre passivo e ativo, os dois lados precisam ter o mesmo valor, porque não pode existir uma destinação sem uma origem. Por isso que é bom esses conceitos. Então a gente vai ter que ter um equilíbrio entre o que foi destinado na empresa e a sua origem. De onde veio aquele recurso? Como é que aquele recurso passou a fazer parte daquela entidade? Então, agora a gente começa a pensar nessa representação do gráfico em T, como o ativo e o passivo, devendo apresentar valores em equilíbrio. Então, o valor total do ativo deve coincidir com o valor total do lado do passivo. Só que nós temos que considerar que nem sempre o passivo vai ser igual ao ativo. Nós temos algo que a gente chama de situação líquida, que é a diferença entre o valor do ativo e o valor do passivo. Quer dizer, entre aquilo que está destinado e aquilo que eu tenho obrigação de pagar. Essa diferença, em seu primeiro momento, é o próprio capital social. Mas ele vai se modificando conforme os resultados vão se acumulando. E aí a gente passa a chamar agora essa situação líquida de patrimônio líquido, tá certo? E ele pode ser de origens distintas, né? O próprio investimento, que é a sua origem, lucros, prejuízos que vão se acumulando. Então, assim, o patrimônio líquido, se a gente pensar lá naquela fórmula que a gente está vendo ali em cima, é bens mais direitos menos obrigações. Ou seja, é a medida da riqueza daquela entidade. Assim, se alguém se apresenta e diz, bom, eu tenho, essa minha empresa tem essa máquina e esse dinheiro em caixa. Então, fazendo um total de 1.000. E tem passivos, quer dizer, tem duplicatas a pagar, tem empréstimos a pagar nos bancos, num total de 800. Ah, então, se eu vendesse tudo que eu tenho, acumulasse tudo isso aqui, que está do lado do ativo, e pagasse as minhas contas, o que sobraria, quer dizer, a riqueza líquida, a situação líquida daquela entidade, seria então o patrimônio líquido, que nesse caso do nosso exemplo seria os 200 que sobrariam, certo? E assim a gente passa a ter então uma percepção de um elemento a mais neste nosso equilíbrio entre origem e destino. Então, na destinação, a gente continua pensando no ativo, mas na origem, a gente tem aquilo que deve, mas tem também aquilo que é a situação líquida, o patrimônio líquido. E agora, então, a soma do que eu devo, das minhas obrigações, mais aquilo que eu tenho como resultado das atividades, mais o investimento inicial, vai compor, então, que vai compor a minha riqueza, e vai compor agora o lado da origem. Então, eu tenho de um lado a origem, e do outro lado a destinação, que devem estar em equilíbrio. Este equilíbrio é que a gente chama de balanço. É o balanço dos elementos que compõem o meu patrimônio. Este balanço nós vamos dar o nome de balanço patrimonial, e vai ser alvo das nossas próximas atividades, certo? Muito obrigado pela atenção e nos vemos nas próximas atividades.